Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens, de ministrações, falando sobre o advento do Natal, tá? Nós vamos falar sobre esse período do Natal. Se você já quiser abrir a sua palavra comigo, em Gálatas capítulo 4, vou ler um trecho das Escrituras e a gente já vai decorrer em algumas coisas. Então hoje, será uma série com 4 ministrações. Hoje nós estamos fazendo uma introdução sobre o Natal. Na semana que vem, no dia 4/12, o pastor Henrique vai trazer uma palavra. O tema será, o Deus que se fez carne, o Deus que era espírito e se tornou carne, se tornou homem. No dia 11/12, eu vou estar trazendo o tema, o Rei Jesus Cristo entre nós. E no dia 18/12, o pastor Henrique, mais uma vez, ele vai falar sobre a volta de Jesus, o advento futuro. Esse vai ser a 4ª ministração. E a 5ª ministração, no último dia, vai ser comigo e o tema vai ser Jesus Cristo eterno. Jesus Cristo para sempre. Amém? Então, esses domingos nós vamos estar falando, o nosso tema é advento de Natal. Você já está com a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 4? Glória a Deus por isso. Irmãos, então o nosso assunto hoje é Natal, advento de Natal. Essa palavra Natal, meus amados irmãos, ela é uma palavra que vem lá do latim. E o significado dela, o original dela é natalis, que significa nascer ou nascimento, né? Então no dia 25 de dezembro, nós comemoramos o nascimento de uma pessoa, o nascimento do nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora, alguém já se perguntou por que nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo no dia 25 de dezembro? Por exemplo, não poderia ser 20, 15, 10, 1, ou poderia ser setembro, abril, maio, junho? Alguém já fez essa pergunta? Nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro porque teve um rapaz, no ano 300 depois de Cristo, chamado Constantino. Ele era um governador daquela região ali, de Jerusalém, que ele se converte ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo. Assim, o cristianismo estava crescendo tanto naquela época, ele abalou tanto as estruturas de Roma, que é o que nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, que é o evangelho a caminho de Roma. O mundo inteiro foi abalado pelo evangelho. Então ele vendo que o crescimento dos evangélicos, né, naquela época era tão grande, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu já vou declarar que todo o meu estado é cristão e já acaba com essa confusão, e aqui todo mundo aqui agora vai ser cristão e todo mundo vai ser crente. E aí ele foi, né, supostamente se converteu, nós não sabemos se converteu de coração ou não dá para a gente saber, mas ele declarou que o estado dele, aonde ali ele estava governando, todo mundo seria cristão. Falou, agora todo mundo é cristão. E aí ele pegou e falou, e nós vamos comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que nós agora somos cristãos, no dia 25 de dezembro. Porque no dia 25 de dezembro já era comemorada uma festa. Tinha uma grande festa pagã naquele dia 25 de dezembro. Eles adoravam o Deus Sol, né? Então naquele dia 25 de dezembro, eles faziam uma festa muito grande para esse Deus Sol. E a explicação para isso é que acontecia um fenômeno muito engraçado, e ainda acontece nos dias de hoje, que esse fenômeno se chama solstício de inverno e solstício de verão. O que é isso? Solstício de inverno é quando a noite fica mais longa, fica mais escura, isso é solstício de inverno. Solstício de verão é quando o dia fica mais longo, ele fica mais claro. Lembra quando tem o horário de verão, que às vezes é 7, 8 horas da noite e ainda tem sol? Hoje ainda não tem mais horário de verão, mas naquela época que tinha, o dia não parece que fica longo? Então aquilo é solstício de verão, mas aí depende do hemisfério que você está, né? Se você está no Ocidente ou se você está no Oriente, né? Porque aí tem um lado e tem o outro lado, certo? Então acontecia isso. Então eles acreditavam que tinha um Deus que comandava o sol, que ia, que voltava, e eles prestavam culto a esse Deus, o Deus Sol. E aí Constantino vai e fala, não, então no dia 25 de dezembro, nós vamos fazer a comemoração do dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e vai ser uma grande festa. Então foi daí que veio a data do dia 25 de dezembro, para comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Lembrando que essa festa lá era uma festa pagã, mas nós não fazemos celebração por conta do Deus Sol.
tá? Nós não fazemos nada com relação ao Deus Sol. Nós fazemos por conta do nascimento do Sol da justiça. O Senhor Jesus, o grande e verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, nós comemoramos no dia 25 de dezembro por conta disso. É uma data específica, né? Aí tem algumas pessoas que falam assim, Davi, mas esse negócio aí, deu sol, né, naquela época, Constantino, e agora tem um tal de um velhinho aí que se veste de vermelho, não é aquele que você está pensando não, viu, irmão? É um barbudinho aí com uma mochilinha nas costas, que ele diz que também que é bondoso. Aí tem esse velhinho, tal, não sei o que, isso é uma festa pagã. A gente não deve participar dessas coisas. Mas, irmã, se a gente for para analisar na nossa vida, tudo tem data. Tudo tem data. Você tem a data que você nasceu, depois você vai comemorando seus aniversários. Tem a data que você se converte. Tem a data lá que você começa a namorar, né? Por exemplo, o Alan contou para nós aí em primeira mão que ele está namorando, né? Irmã, nós estamos orando, irmã, já tem uns 30 anos, né, irmão? É brincadeira, irmã. Isso é resposta de oração, irmã. Aí ontem eu chego ali na porta da igreja, o Alan todo empolgado, né? Não, Davi, porque a minha namorada vai vir aí, e você vai conhecer a minha namorada e tal, não sei o quê. Aí eu chego lá na porta e ele está sozinho. Falei, Alan, cadê a namorada? Não, é porque foi trabalhar, teve um problema com a chave, com não sei o quê. Eu falei, graças a Deus, Alan. Eu pensei que ela tinha terminado com você, mano. Tipo, com 3 dias de namoro. Aí ele falou, não, terminou não, é só o problema da chave. Eu falei, só a chave? Ele falou, então graças a Deus, né? Mas brincadeira, tá, irmã? Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, tá bom? Essa daqui é a família do Alan, tá? É bem grande, né? Somos todos nós aqui, né? Então você vai ter a nossa companhia também. Você acha que é só namorar com o menino e tá tudo bem? Tem a nossa companhia aqui também, né? Então, irmãos, nós temos data para tudo. Tudo na vida nossa nós temos data. A gente tem data para trabalhar, a gente tem data para receber, né? O trabalhador, ele fica todo feliz, né, irmã? No dia que vai receber, não é? Ele vai até mais animado, né? Quando é o dia 10, né? O 5º dia útil, o trabalhador vai lá cheio de esperança, cheio de alegria. Hoje vai cair o pagode, assim que a gente fala, né? Aí corre o boato lá, o pagode já está na conta. O pagode já está na conta, né? Assim, lá no vigilante é o Jota, né, irmão? Os caras já mandam lá no grupo, o Jota já está na conta já, né? Já está na conta. O povo fica feliz, porque tudo tem data. Agora, por que nós não iríamos comemorar a data do nascimento do nosso grande amigo, nosso grande rei e do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo? Não teria sentido. Nós temos que comemorar e nós temos que participar sim, mas nós temos que ter muito entendimento no que é essa data, né? Saber separar as coisas, saber celebrar realmente o que é, né? Lá na minha empresa, lá o pessoal lá, eles estão montando árvore de Natal, né? Toda sessão lá, eles estão montando uma árvore de Natal. Aí o menino lá montou a árvore de Natal dele e ele fez algo bem legal, bem bonito, com todos os materiais lá da empresa, sabe? Ele foi pegando o resto de material, um monte de coisa. Puxa, montou uma árvore bonita, grandona assim, sabe? Trouxe uns pisca-pisca, colocou lá. É algo muito bonito. Aí ele pegou e falou, Davi, o que você acha dessa minha árvore de Natal aí? Eu falei, rapaz, muito legal. E você sabe que tem um versículo que diz assim, lá em Isaías, olha, 700 anos antes de Cristo, teve um cara que profetizou o nascimento e a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu falei, você sabe qual que é o verdadeiro sentido do Natal? Ele falou, o nascimento de Jesus. Eu falei, pois é, Isaías profetizou isso 700 anos. Ele disse que viria um menino, nasceria um menino, e o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso. E ele falou, nossa, Davi, que maravilhoso. Eu vou colocar esse versículo aí. Eu falei, vai lá, faça isso. Coloca o versículo lá. Porque a gente tem que usar esse período do Natal para a gente pregar e evangelizar realmente quem é o Senhor Jesus. Aí o outro menino montou a árvore lá e tal. Eu falei, e aí, viu, montou a árvore? Ele falou assim, e ele tem um pouquinho de entendimento da palavra. Eu falei para ele agora o seguinte, só que só a árvore aqui parada, sem nenhum ensinamento, sem nenhuma orientação sobre Jesus, ela é só um enfeite. Ela é só um objeto decorativo. Ele falou, né, Davi? Não tem sentido nenhum, né? Eu falei, não tem, cara. Nós temos que ter alguma coisa apontando para o Senhor Jesus. E aí eu passei para ele. Já ficou uma mensagenzinha já cravada dentro do coração dele. Então, essa época do Natal, essa época natalina,
serve para a gente poder fazer tudo isso, certo, irmãos? Aí, advento de Natal. Alguém já tinha ouvido falar sobre a palavra advento de Natal? Alguém já tinha? O que é o advento de Natal, irmãos? Advento de Natal são os 4 domingos antes do domingo de Natal, do dia de Natal, né? São 4 domingos antes, a preparação para o dia do nascimento do Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos no primeiro dia do advento. 4 domingos antes do Natal. É uma preparação para o Natal. E advento, o significado da palavra advento é a chegada de algo, a chegada de alguém ou a chegada do verão. Muito sugestivo, né, irmão? Olha só, advento, a chegada do verão. É como o Senhor Jesus nas nossas vidas. Quando chega o verão, o que a gente faz? A gente se alegra. A gente festeja, são dias bonitos, são dias lindos, são dias quentes, são os dias que a gente vai passear, que a gente vai festejar a chegada do verão. Então, advento quer dizer a chegada do verão. E hoje nós estamos no primeiro domingo desse advento, na preparação para o Senhor. Depois, uma outra oportunidade, eu vou trazer para vocês um calendário. Ele é um cronograma que vai trazendo toda a meta-narrativa de Jesus e da humanidade, né? Então, você tem o advento, que é essa preparação para o Natal. Você tem o Natal. Depois, você tem um período em que o Senhor Jesus ele estava aqui na terra pregando e evangelizando, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Depois, você tem aquele período que são os 40 dias antes da morte e ressurreição de Cristo, que são chamados Quaresma, são os 40 dias antes da morte e ressurreição de Cristo, tá? Depois você tem ressurreição de Cristo, assunção do Senhor Jesus e o derramar do Espírito Santo, o dia de Pentecoste. Aí você tem um período comum, que é a pregação do Evangelho feita pela igreja, e por último só fica faltando o advento futuro, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente o que o Babão ontem enfatizou aqui. Ele disse: irmãos, o Senhor Jesus está para voltar. O Senhor Jesus está para voltar. O Senhor Jesus está para voltar. Mas a gente está acostumado a ouvir muito isso. Desde que a gente é pequenininho, a gente ouve dizer: ó, o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. A gente sempre ouve isso. Mas o Senhor Jesus ainda não voltou. Mas, irmãos, olha só, se nós formos olhar em todo o contexto da Bíblia, de tudo aquilo que a Bíblia vinha falando no Antigo Testamento, lá desde Gênesis, tudo se cumpriu. Todas as palavras dos profetas se cumpriram. Eles também ouviram dizer lá em Gênesis que viria um menino que pisaria a cabeça da serpente. Para eles também era muitos anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Na cabeça deles também gerava uma dúvida, como muitas vezes gera nas nossas. Mas o dia chegou e o Senhor Jesus nasceu. Então a Bíblia preveu, anunciou, e ela estava certa e correta. O Senhor Jesus nasceu, e não só nasceu, pregou, evangelizou, foi crucificado, foi morto, ressurreto e foi assunto ao céu. Só está faltando, irmãos, a vinda dele. Se nós vamos fazer assim um percentual, talvez 90% das escrituras já se cumpriu. Só está faltando 10, irmãos. Está faltando bem pouquinho para tudo se fechar, para tudo concluir. Então a volta do Senhor Jesus vai acontecer. Amém? E aí eu queria ler com vocês algumas promessas. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Algumas promessas desse Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já deixa a sua Bíblia preparada, nós vamos para Gênesis, depois nós vamos para Isaías, depois nós vamos para Miqueias, tá? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, os meninos já projetou aqui, ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que esmagará a cabeça da serpente. Isaías 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ao longo dessas ministrações, nós vamos tocar nesse ponto sobre não nascimento, mas de como o Senhor Jesus foi gerado no ventre de Maria. E aqui a própria palavra de Deus diz que a virgem conceberá, uma virgem
conceberá e dará à luz a um filho. Certo? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está falando do local do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, irmãos, que tipo de sentimento gera em nós no mês de dezembro, nesses dias próximos ao Natal? Você ainda está bem? Você está feliz ainda? Você está me acompanhando aqui? Glória a Deus. Aguenta um pouquinho que nós já estamos quase acabando, tá, irmãos? A gente fala assim que é para você se animar, mas na verdade não está não, tá, irmão? É brincadeira, está acabando sim. Então, quais são os sentimentos que geram em nós no dia do Natal, ou na semana, ou no mês de dezembro? O mês de dezembro, irmãos, ele é um mês super festivo. Você sabia que no mês de dezembro é onde aumenta os índices de acidente? Sabe por quê? As pessoas ficam muito alegres. Elas bebem, elas festejam, elas deixam de se preocupar racionalmente e agora começa a tudo é alegria, tudo é festa. E aí sai fazendo um monte de bobagem por aí. Então o mês de dezembro, ele é um mês alegre. No mês de dezembro é muito propício a dar presente. Nós vamos lá, compra um presente para um amigo, compra um presente para um parente, compra um presente para o filho, compra um presente para a esposa, para a namorada. O mês de dezembro é o mês de presente. E as visitas familiares, então? A gente passa o ano inteiro sem visitar o familiar, né? Aí quando chega em dezembro, nós vamos lá visitar o nosso parente. Ou o nosso parente vem visitar nós. Passa o ano inteiro sem nos visitar, mas aí no mês de dezembro tira um tempinho e vem nos visitar. Mês de férias, né? Um mês de estar mais junto, e aí vem as visitas. O mês de dezembro é um mês de reconciliação. Muitas pessoas chegam no mês de dezembro e começam a bater na mente e no coração algumas dificuldades que teve com algumas pessoas. Alguns relacionamentos que foram partidos, algumas desavenças. Então, no mês de dezembro, você também tem esse sentimento de reconciliação. E confraternização? Vixe, no mês de dezembro é o que mais tem. Né? Aqui na nossa igreja nós já temos um monte de confraternização marcada. Confraternização da célula, confraternização dos jovens, confraternização do louvor, confraternização das irmãs, confraternização dos anciãos, confraternização infantil, né? E a gente vai fazendo. O mês de dezembro tinha que ser bem grande para que a gente... E ainda tem a liderança, ó, né, pastor? Não podemos ficar de fora das confraternizações, né? Então, aí dezembro tinha que ser muito grande por conta das confraternizações. Isso nós estamos falando só da nossa igreja, sem você falar da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, das suas amigas. É confraternização até umas horas. Tem que ter dinheiro, viu, irmãos? Tem que ter dinheiro para poder sustentar tanta confraternização, né, Mônica? Tem que ter grana. E os dias de descanso. Você também no mês de dezembro, também quer dar aquela relaxada, quer dar aquele descanso, né? Quer levar as coisinhas mais na manha, já trabalhou o ano inteiro, 11 meses, agora tira aquele descanso para recarregar as baterias para o próximo mês. Outra coisa que acontece em dezembro é o mês da comilança. Confraternização, tem comida em tudo quanto é lugar. E é o que o povo crente gosta, né? O povo crente não bebe, mas come que é uma beleza. Então, você vai comer no restaurante, você vai comer na casa de alguém, vai comer na igreja, e tome comida, e tome comida, e tome comida. Aí depois vai ficando gordinho, no ano que vem, tem que comprar roupa com os modelos maiores, né? Moda plus size. Passamos para moda plus size, né, irmãos? Comprar agora na moda plus size. E aí tome comida, né, irmãos? E glória a Deus por isso, né? Mas no mês de dezembro não é só esses sentimentos de alegria, de manifestação de festa, de confraternização, não. O mês de dezembro também, ele é um mês que às vezes é triste. Se nós estamos falando sobre confraternização e nós estamos falando de dinheiro, para ter dinheiro você precisa trabalhar. Mas às vezes chega em dezembro com algumas pessoas desempregadas. E ao invés de ser alegre e feliz, passa a ser triste. Passa a ser agoniante. Porque eu vejo a minha amiga Mônica trabalhando e recebendo o 13º dela, e ela está participando de todas as confraternizações. E comprando comprando presente de amigo secreto para todo mundo.
inclusive até para os pastores. Só que aí, eu estou, entre aspas, eu estou desempregado. E aí eu fico vendo ela e eu falo, puxa, isso não está acontecendo comigo. E não só por conta disso, mas você fica preocupado, porque você queria dar uma roupa para o seu filho, você queria dar um presente para o seu filho, e você não consegue. Você fica triste. Ou até mesmo preocupado, porque as contas também não esperam você arrumar trabalho. Conta de água e luz espera 60 dias você arrumar trabalho? Não espera. Deu o dia certinho, ela vai bater lá na porta. Vai falar, eu cheguei. São duas coisas que é certeza nessa vida, irmãos. A vinda do Senhor Jesus e o boleto chegar. Ele também não falha. O boleto chega, certo? Então, irmãos, você fica triste também nesse período de dezembro, se você está passando por uma dificuldade econômica e de emprego. E uma outra situação que também está tristeza, é quando você perdeu um ente querido naquele ano. Sabe quando você vai para a ceia de Natal, ali que está toda a família reunida, naquele lugarzinho ali, poderia estar a sua mãe e não está? Poderia estar o seu irmão e naquele ano não está mais? Ou até mesmo um filho que no Natal passado estava lá e hoje não vai estar? Então no mês de dezembro também acontece de nós termos essas dificuldades e essas tristezas. Ou até mesmo por conta de uma enfermidade. Algumas pessoas que estão enfermas e às vezes com uma enfermidade grave, chega no mês de dezembro, chega angustiada, chega com dúvida. Será que eu vou conseguir me recuperar? Será que vai dar certo esse tratamento? Será que eu vou superar essa doença? Será que ano que vem estarei com os meus familiares? O que será de mim no ano que vem? Então, ao mesmo tempo que o mês de dezembro, o Natal do Senhor Jesus, ele traz essa alegria, mas também traz às vezes essa tristeza e essa agonia e essa dificuldade. Mas irmãos, graças a Deus pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a partir desse nascimento, nós temos uma esperança para o emprego, nós temos uma esperança para a cura da nossa enfermidade, nós temos esperança de um dia estar junto com o nosso familiar que já se foi. Irmãos, e isso vai acontecer. Se o Senhor Jesus não voltar, isso são coisas que vai acontecer. A morte vai bater na porta de todo mundo. Isso é uma grande verdade, não é mentira. Nós não pregamos aqui contos de fada, fábulas, nós pregamos a verdade. A morte vai chegar para todo mundo. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para isso. Para a sua ou para de um ente querido. Você precisa estar preparado. E o Senhor Jesus está conosco para vencer esse período, para vencer essa dificuldade. Se esse é o nosso sentimento, se esse é o nosso sentimento como humanos, como humanidade, como filhos do Senhor e como criação do Senhor, qual seria o sentimento do nosso Deus nessa época? O que será que o Senhor sente nessa época? O que será que o Senhor sentiu naquele dia do nascimento dele? É bom a gente fazer essas perguntas, né? É bom que a gente comece a se aprofundar mais no entendimento de quem é o Senhor Jesus, de quem é o nosso Deus. Romanos 11, 13 ao 36, versículo muito conhecido, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, quem deu conselhos ao Senhor? Ou quem lhe primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Nós não temos como conhecer a mente do Senhor. Ela é infinita, ela é vasta, ela é sem compreensão. Não tem como nós compreendermos. Mas de uma coisa sabemos: o Senhor Jesus, naquele dia e no dia de dezembro, Ele tem muito amor, teve muito amor e tem muito amor para dar para os seus filhos. Lá em Filipenses 2, 5, 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o que o Senhor sentia naquele dia, o que o Senhor sentiu no plano perfeito dele, e o que o Senhor sente até hoje, é muito amor pela sua criação, e muito amor pelos seus filhos, a ponto de dar a sua própria vida, a morrer numa cruz, como um maldito, em troca das nossas vidas. Esse é o sentimento do Senhor Jesus. E aí eu quero ler um trecho das Escrituras com você, que é muito legal. Lucas capítulo 2. A Mônica falou aqui em Apocalipse, sobre o que os anjos fazem, louvando e adorando ao Senhor, lá no céu espiritual. E agora nós vamos ver Lucas 2, versículo 8. O que os anjos fizeram nesse céu físico no dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, é no céu espiritual. Eles estão louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E aqui em Lucas capítulo 2, foi no dia do nascimento do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, olha só, irmãos, e no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão celestial, uma multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha só, houve uma festa no céu físico, anjos, um enorme exército celestial do Senhor, fazendo alegria e dizendo: nasceu o menino, nasceu o grande Deus, nasceu o grande Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só que a história não para por aí, nós vamos continuar mais um pouquinho nessa história. Você aguenta um pouquinho? Vamos voltar para Mateus capítulo 2, para a gente dar continuidade. Fizeram uma festa e avisaram: olha, o menino nasceu, glória a Deus nas alturas por isso. E eles se alegraram, fizeram muita festa. E no capítulo 2 de Mateus diz assim, vamos lá a partir do versículo 1. Vou tentar explicar algumas coisinhas dentro desse texto, em cada versículo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora olha o 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. O rei Herodes, ouvindo que o menino nasceu, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Herodes se perturbou e toda Jerusalém se perturbou com ele. Agora, irmãos, por que o rei Herodes se perturbou com o nascimento de um bebê? Um nascimento de um menino. E por que toda Jerusalém, ela se perturbou também com o nascimento de um menino, de um bebê? Eu vou dizer a resposta para vocês já já. Mas no versículo 1 tem algumas coisas que a gente precisa entender. Bom, o Senhor Jesus nasceu em Belém da Judéia. Naquele momento que Maria estava grávida, eles não moravam em Belém da Judéia, eles moravam em Nazaré, mas tinha que cumprir a promessa de que o menino nascesse em Belém, na casa do pão, na casa de Davi, rei dos reis, né? Da família de Davi. Então eles tiveram, o Senhor criou um plano perfeito para que ele saísse da onde eles estavam, de Nazaré, e viajasse lá para Belém, para ter um menino. E o motivo para isso que o Senhor criou foi um recenseamento, né? As pessoas tinham que se recensear, eles iam fazer uma contagem das pessoas, e cada pessoa tinha que se apresentar no seu estado de origem, no seu local de origem, e José era de Belém.
Então ele precisava ir para lá para fazer o recenseamento. E aí está o plano de Deus para poder levar ele para lá. Aí você fala, mas por que Maria tinha que ir atrás dele? Se a viagem era um pouco longa e a Maria já estava grávida. Por que ela teria que ir com ele? A Bíblia não fala, mas aparentemente, irmãos, o que estava acontecendo naquele tempo é que Maria estava sendo muito defamada naquela época. Muito difícil estava sendo explicar a gravidez de Maria naquele tempo. Ou nos dias de hoje, irmãos, parece que ficou meio comum, meio banal, né? A mulherada engravida, tá com um, tá com o outro, não sabe quem é o pai, né? Vai no programa do Ratinho para ver quem é o pai, fazer o DNA. Mas naquela época, irmãos, não era assim, não. Se uma mulher ficasse grávida e não fosse casada, o preconceito era enorme. Mas era enorme. Então, provavelmente, ela estava sofrendo um preconceito muito grande. E aí José tinha que ir para lá, José, para proteger ela, levou ela junto também, para não deixar ela sozinha ali, sofrendo nas mãos do povo. O povo falando e maltratando ela. Então eles foram para lá. E aí foi quando o Senhor Jesus nasceu em Belém da Judéia, para cumprir a profecia do Senhor. E aí no versículo 1, eles dizem que vieram uns magos, e vieram do Oriente para adorar. Vocês sabem o presépio? Vocês têm visto o presépio esse ano? Na rua de trás da minha casa, tem uma casa que eles fazem no jardim, todo ano eles fazem um presépio, né? E o que é comum a gente ver no presépio? Tem a manjedoura, né, o local onde Jesus nasceu, aí está José, aí está Maria, aí tem os animaizinhos lá da estalagem, e tem lá os tal dos 3 reis magos. Só que vocês perceberam aqui que a palavra do Senhor não fala que é 3. Ela fala que é uns magos, não diz que é 3, certo? Ali o pessoal que inventou. E outra coisa, a palavra de Deus também não diz que eram reis magos. Ela disse que é magos. Uns magos. E esses magos, era a profissão deles. Eles eram astrólogos, né? Eles estudavam as estrelas, a lua, a posição da terra, de todas essas coisas. Então eles eram astrólogos. Então eles não eram 3 e não eram reis, como dizem por aí, como está representado lá no presépio. Eles eram uns magos. E só por isso. E aí, quando nasce o menino, que toda a notícia corre por aí, Herodes, que era o rei daquele lugar, o comandante daquele lugar, ele se perturba. Ele fica totalmente perturbado. Mas para a gente entender por que ele ficou perturbado, eu vou dizer para vocês um pouquinho sobre esse rei. A palavra do Senhor, ela menciona 4 Herodes. Esse Herodes aqui que nós estamos falando, Herodes o Grande, Herodes Antipas, que mandou matar João Batista, lembra lá, tirar a cabeça dele. Depois tem Herodes Agripa I, que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. E tem Herodes Agripa II, que é aquele que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, que a gente ainda vai ver no nosso estudo, mas é aquele onde o apóstolo Paulo está dando testemunho da conversão de vida dele, e ele olha para Paulo e diz assim: olha, Paulo, muito legal o seu testemunho, por pouco você não me convence para me virar um cristão igual você. Então esse era Agripas II, mas nós vamos falar sobre Herodes o Grande. Irmãos, esse Herodes o Grande, ele era um cara megalomaníaco. Ele era um cara louco, doido, perturbado. Ele se casou 9 vezes, ele teve 9 esposas. E teve uma esposa dele que era a que ele mais gostava, que ele mais amava, que chamava Mariana. Quando ele assume o reinado, sabe o que é a primeira coisa que ele manda fazer? Tinha um local que tinha mais ou menos umas 45 ou 50 pessoas, que fazia parte ali da parte política ali daquele local. São as pessoas de influência, eram as pessoas cultas, as pessoas que provavelmente, talvez, poderiam chegar a ser rei. Ele manda matar os 45. Para não ter oportunidade de um dia chegar no reinado, ele manda matar os 45, logo no começo do reinado dele. Mata todos, não sobrou absolutamente nada, nenhum. Quando ele casa com Mariana, a sogra dele vai lá e fala assim para ele: olha, tem um sobrinho meu aqui, o menino é bonzinho, o menino leva jeito com a palavra do Senhor, nomeia ele a sumo sacerdote de Jerusalém. Aí ele vai lá e aceita, e nomeia o sobrinho da sogra dele a sumo sacerdote de Jerusalém. Só que o menino realmente, cara, era um menino nota 10, simpático, inteligente.
começou agora a conquistar o coração das pessoas. Ele olha e fala, puxa, esse cara está crescendo muito. Pode ser que ele tome o meu lugar. Sabe o que ele manda fazer? Enforcar o menino. Matou o menino, para não correr o risco de perder o lugar dele. A sogra dele fica doida. Você não podia ter feito isso, você não podia ter feito isso. Começa a entrar em um embate com ele. Ele diz que vai matar ela. Ela vai e foge para o Egito. Ele manda capangas atrás dela. Não dá sossego até achar ela. Ela inventa lá no Egito que morreu, faz o funeral dela mesmo, para ver se despistava ele. Ele não acreditou. Continua perseguindo ela. Quando encontrou, matou ela. Ele tinha uma irmã chamada Salomé. Era muito amiga dele. E aí ele tinha 2 filhos. Ele pega esses 2 filhos dele e manda estudar lá em Roma. Os 2 filhos dele vão estudar em Roma. Os meninos estão indo bem lá, estão aprendendo, estudando. Aí Salomé chega para ele e diz assim, olha, esses 2 meninos, quando eles voltarem, eles vão voltar mais preparados do que você. Corre o risco de você perder o seu trono. Sabe o que ele faz? Manda matar os 2 filhos. Matou os 2. Na iminência dos 2 tomar o reinado dele. Só que aí, o boato começa a correr. Que ele está matando as pessoas, que ele está perseguindo as pessoas. O imperador manda chamar ele. Fala, ó, vem para cá, que você vai prestar conta de tudo que você está fazendo. Ele obedece e vai. Só que antes dele ir, como ele amava muito Mariana, e ele tinha medo dela trair ele, sabe o que ele faz? Mata ela antes de ir. Matou ela antes de ir. Falou, para não ter o risco de você me trair, eu vou matar, porque morta não trai. Matou ela e foi de viagem. Foi lá, prestou conta e voltou. Quando ele volta, ele fica mais velho, já está quase para poder morrer, já está no leito de morte. E todo mundo naquele lugar queria a morte dele. E não por menos, né? O cara um sanguinário, um megalomaníaco, matando todo mundo. O pessoal estava super descontente com ele e queria que ele morresse. No leito de morte dele, ele fez um acordo com a irmã dele. Falou o seguinte, tá todo mundo querendo que eu morra. Quando eu morrer, eles vão fazer uma festa. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar todo o nosso exército e você vai matar um familiar de cada família importante daqui de Jerusalém. Porque quando eu morrer, não vai ter como ele se alegrar. Eles vão estar chorando por conta do ente querido dele. E ela foi lá e fez exatamente o que ele fez. Mandou matar um de cada um. E ele vai e morre. Agora vocês entenderam por que ele se perturbou por conta do nascimento do Senhor Jesus? Vocês entenderam agora por que Jerusalém também ficou perturbada por conta do nascimento do Senhor Jesus? Porque ele matava todo mundo. E todo mundo sabia, ele vai mandar matar o Senhor Jesus. Ele também vai matar o Senhor Jesus. E olha só como é que decorre o texto, né? E no versículo 3, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda ele e Jerusalém com ele. 4, e congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ele reuniu todos os membros do Sinédrio, todos os teólogos, todos os líderes de religião, congregou todo mundo, reuniu todo mundo e disse assim, olha, eu quero saber mais sobre essa profecia. Eu quero saber mais sobre esse menino. E aí eles lhe disseram, 5, aonde ele ia nascer? Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente, olha só, ele chama secretamente os magos, numa conversa particular, e diz assim, e inquiriu exatamente deles, acerca do tempo que a estrela lhe aparecera. Ele foi lá e perguntou, pegou todas as informações com os doutores da lei, os doutores da palavra do Senhor, para tentar saber o dia do nascimento do menino e tentar saber mais ou menos a idade do menino. Reuniu os magos e disse assim, olha, a idade dele é mais ou menos essa. É tal, nasceu em tal tempo. Aí no versículo 8, e ele mandou os magos, reuniu eles e mandou, e enviando-os a Belém disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, partimos, para que também eu vá adorar. Aqui está o cúmulo do cinismo. Aqui está o cúmulo da pouca vergonha. Ele quer matar o menino, e ele diz para os reis magos, vocês vão lá,
Pega todas as notícias, vê tudo direitinho. Depois vocês vêm aqui e me informam, porque eu também quero ir lá adorar ele. Mentiroso. Mentiroso e sem vergonha. No 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram, os magos partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e a adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Foi assim que aconteceu o nascimento do nosso Senhor Jesus. E daqui, irmãos, nós podemos tirar 3 lições, 3 reações das pessoas com relação ao nascimento do Senhor Jesus, naquela época, naqueles dias e nos dias de hoje. A primeira reação das pessoas é a reação de Herodes, é a reação de perseguir o Senhor Jesus. Eu creio e imagino que não é o caso de nenhum de nós aqui. Nós não estamos aqui para perseguir o Senhor Jesus, senão nós não veríamos no culto. Mas existem pessoas por aí que realmente perseguem o Senhor Jesus. Quando você vê as pessoas perseguindo os cristãos, quando você vê as pessoas perseguindo a igreja, elas não estão perseguindo propriamente dito as pessoas e a igreja, elas estão perseguindo ao Senhor Jesus. Foi como aconteceu com Saulo, lembra? Saulo matava as pessoas, ele perseguia as pessoas. Quando o Senhor Jesus aparece para ele, o Senhor Jesus diz: Saulo, por que você me persegue? Quando você persegue um cristão, um crente, você está perseguindo justamente ao Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus é a figura mais paradoxal que existe no mundo. Ele tanto é o mais amado, como é o mais adorado. Ele é o mais adorado, como o mais perseguido. Agora, isso tem um motivo, sabe por quê? Porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Sabe por quê, irmãos? Ninguém odeia alguém morto por muito tempo. Você odeia o seu tataravô? Você odeia o bisavô do teu tataravô? Ninguém odeia, meu amigo. Morreu, você odeia só um pouquinho. Daqui 1, 2, 3 gerações, ninguém mais lembra. Ninguém mais odeia. Mas eles odeiam o Senhor Jesus Cristo porque ele está vivo. São 2020 anos vivo. E incomodando, não as pessoas, incomodando o inferno, incomodando o inimigo, incomodando aqueles que se opõem ao seu reino, à sua palavra e o teu amor. São 2020 anos incomodando as trevas. Por isso que as pessoas odeiam ele, porque ele está vivo. Então a primeira reação das pessoas é a reação de perseguição, tanto naquela época como nos dias de hoje. Ainda temos muitas pessoas perseguindo a igreja, perseguindo a Cristo. É só vocês olharem nos noticiários, é só vocês verem as notícias dos missionários que estão nos campos. O irmão Yun, que eu mesmo comuniquei para vocês agora, foi preso lá mais de 30 vezes, ficou 9 anos preso, sendo torturado por conta do Senhor Jesus. Em outros países eles fazem isso, torturam e matam por conta do Senhor Jesus. É perseguido sim, mas a palavra continua avançando, o reino do Senhor continua avançando. Quanto mais se persegue, quanto mais mata, mais cresce a palavra do Senhor, mais aumenta a sua família. Então essa é a primeira reação. A segunda reação é a dos indiferentes. E aqui pode estar nós podemos estar nesse meio, são dos indiferentes. Lembra que aqui o rei Herodes, ele reuniu aqui os escribas, os religiosos, para poder saber dessa profecia e saber desses detalhes? Eles passaram todos os detalhes, porque eles conheciam a palavra. Eles conheciam tudo, os significados, eles tinham entendimento, e disseram para ele tudo direitinho, ó, é assim, 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 e assim. Agora pergunta, aqui no texto, está em algum lugar dizendo que esses camaradas foram até Jesus quando ele nasceu? Não moveram 1 centímetro. Não moveram 1 centímetro. Aonde eles estavam? Permaneceram onde estavam. E não era pessoa qualquer não, viu? Era conhecedor da palavra. Era gente que conhecia a palavra. Era gente que frequentava os cultos. Quando ficou sabendo que Jesus nasceu, não moveu 1 centímetro. E isso aqui fica para nós
de lição e de entendimento. Ler Bíblia, ir à igreja, não é sinal nenhum de novo nascimento. Estar todos os dias no culto não é sinal nenhum que você teve um encontro com Cristo. Você pode vir todos os dias no culto, você pode fazer todas as obras. Se você não tiver um coração queimando por Ele, se você não tiver um esforço por Ele, nada disso vale. Esses são os indiferentes que ouvem falar do Senhor Jesus e não movem 1 centímetro por Ele. Esses são os indiferentes. E pode ser que um de nós esteja nesse caminho, dos indiferentes, que não se movem para o Senhor Jesus. Você sabe que ao longo de todos os anos, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, a igreja passou por muitas coisas, estamos nós aqui em 2020. E é meio que tem uma cultura enraizada na igreja. Agora tem música gospel, comida gospel, roupa gospel, moda gospel. Tem loja que vende roupa para crente. Moda gospel, né? Nós temos o nosso jeito de se vestir, né? A primeira coisa, quando a gente vira crente, o pessoal coloca um terno em nós, né? Aquele terno que você vai lá e compra lá no brechó, parece o terno do Didi, com aquelas ombreiras aqui, tá ligado? Maior. Coloca um terno em você. Aí fala pra você, as mulheres, né? Não pode usar batom, pode usar brinco, viu, irmã? Piercing, alargador, tatuagem, então, nem pensar, é do demônio, do capeta. Sem chance. Eu vi um testemunho de um pastor contando, foi muito engraçado. O pastor, ele se converte naquele período de renovação carismática, a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a ter esse avivamento do Espírito, não sei se sim ou se não, mas começou a ter essa renovação carismática, e ele estava ali naquele meio. E eles começaram a entender um monte de coisa da palavra, o Espírito Santo começou a convencer, não só ele, como o grupo que estava lá. Foi um grande avivamento. E aí, eles têm que sair da Igreja Católica, porque tinha algumas coisas que eles estavam de acordo com a palavra e não estavam de acordo com as orientações da igreja. Então eles tiveram que se desvincular. E ele sai com aquele grupo de irmãos, ele não era pastor, ele sai com aquele grupo de irmãos para poder cultuar nas casas deles, ele não tinha lugar definido. E aí as igrejas queriam apadrinhar, as igrejas queriam arrebanhar, né? E aí falou que aceitou lá o convite de uma igreja, aí chegou lá, aí os irmãos, não, agora vocês vão ter que usar terno e gravata. Aí eles põem terno e gravata. E falou, e as mulheres de vocês também não podem usar mais brinco, nem batom, nem nada. Ele falou, meu Deus, deixou as nossas mulheres tudo feia. Aí se desvincularam, né? Porque isso não tem nada a ver, né? Então a gente vai criando uma cultura dentro da igreja que às vezes não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com o evangelho puro e simples, que o evangelho do Senhor Jesus é o Senhor Jesus que teve um plano de criar um povo para si, o povo se desviou, ele mandou profetas e pessoas para avisar e trazer um arrependimento, algumas pessoas entenderam, outras não, para pagamento de pecado, ele mesmo se colocou naquela cruz, dando a sua própria vida, ele morreu e ressuscitou, e está vivo, e um dia virá buscar a sua família. Então, para salvação é arrependimento e sacrifício de Cristo Jesus. E aí você tem um processo de santificação. Você recebeu a Cristo e você ainda não morreu e ainda não foi arrebatado, você precisa viver de acordo com as Escrituras. Mas você não precisa fazer coisas que a cultura ensina, que pessoas estão falando, que estão pregando, que não tem nada a ver com a palavra, para não colocar um jugo sobre você, um peso sobre você, atrapalhar você na vida cristã e você atrapalhar outras pessoas. Então nós temos que seguir exatamente o que está nas Escrituras. Então tem aquelas pessoas indiferentes. Esperamos que não sejamos nós. Que apesar da gente fazer parte de uma comunidade local, e isso sim é uma exigência bíblica, você quer ver uma coisa que o pessoal dá mais escorregada por aí? É o tal do patriotismo. Patriotismo, meu irmão, não é exigência bíblica. Onde está escrito aqui que nós temos que ser patriota? Nós temos que ser patriota, mas não nessa pátria, não no Brasil, porque a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é celestial. Então, se você tiver que ser patriota, você tem que ser patriota das regiões celestiais, e não do Brasil. Nós não somos daqui, nós somos no Brasil, estrangeiros e forasteiros.
Nós vamos cuidar do país? Claro, nós nascemos aqui, vamos cuidar, temos respeito, temos orientação, vamos orar, mas patriotismo não é exigência bíblica. Não é. O Senhor não tem algo específico com o Brasil, ou com uma nação, ou com outra. O Senhor tem algo específico com o povo, de todos os povos, línguas, tribos e nações. É o único povo que Ele está juntando, de todo quanto é lugar. Não há rivalidade entre países. Não é Brasil, não é China, não é Japão, não é Estados Unidos, não é nada. E com o patriotismo, muitas pessoas erraram. Como a própria nação de Israel errou, se dizendo patriota e não queria que o evangelho saísse de Israel. E Deus teve que expulsar eles lá, para eles colocar a perseguição neles, para eles poderem sair e pregar para as outras nações. Com o patriotismo, Hitler foi e matou um monte de gente. Colocou em câmara de gás, porque acreditava que no país dele. Nós temos que ter respeito pelas outras pessoas de outro país, saber que o Senhor está formando um povo. Ele ama nós que estamos no Brasil, sim, e ama também quem está lá no Japão, na Coreia, na Indonésia, na África, em todas elas. Vocês entendem isso? Em nome de Jesus? Glória a Deus. E aí, irmãos, por último fica a melhor parte. Fica a parte dos adoradores. Nós já falamos daquele que persegue a Cristo, dos indiferentes, mas agora nós vamos falar dos adoradores. Daqueles que realmente se importam com a palavra, aqueles que realmente se importam com o nascimento do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Isso aqui é um contrassenso. Isso aqui é para nós aprender. Quem estava na igreja, quem estava estudando a palavra, não moveu 1 centímetro. E aí vem falando de uns magos. O cara não estudou a palavra. O cara não ia no culto. O cara não tinha pastor, não tinha evangelista, não tinha ninguém. Tinha uma profecia que ele ouviu falar, talvez lá aquela de Daniel lá, que Daniel salvou eles, talvez tenha algum encontro nessa história. Mas sabe o que levou eles até o Senhor Jesus? Uma estrela. Uma estrela. O Senhor deu para eles aquilo que eles tinham. Eles tinham conhecimento da estrela. Astrólogos estudavam lá o universo, o Senhor coloca uma estrela para poder guiar eles. Não tinha conhecimento da palavra nenhuma, mas tinha algo dentro do coração deles que queimava. Tinha algo dentro do coração deles que, sem saber, falou: meu, tem uma profecia, tem um rei, estão dizendo que ele é salvador, que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, que ele cura, que ele salva, que ele restaura. Nós temos que ir lá conhecê-lo. E não só conhecê-lo, se ele é tudo isso, nós temos que nos prostrar diante dele e nós temos que adorá-lo.